Quem de nós nunca cantarolou aquela música de abertura inesquecível? Quem nunca chorou de rir com a dancinha desengonçada do Carlton? Ou sentiu o coração apertar naquela cena em que o Will, com lágrimas nos olhos, pergunta: "Por que ele não me quer, cara?" Um Maluco no Pedaço, The Fresh Prince of Bel-Air, marcou gerações, trazendo alegria para milhões de lares. Mas o que as câmeras não mostraram foi uma história completamente diferente nos bastidores. Prepare-se, pois os segredos que vamos revelar agora vão mudar para sempre a forma como você enxerga essa série amada. Talvez o mistério mais doloroso da série tenha sido o desaparecimento repentino de Janet Hubert, a primeira tia Vivi. A verdade é muito mais cruel do que uma simples troca de elenco. Após a terceira temporada, o set de filmagens havia se transformado em um campo de batalha. Janet sentia que seu papel estava sendo diminuído dia após dia, enquanto a estrela de Will Smith brilhava cada vez mais forte, ofuscando a todos. As tensões sobre contratos e controle criativo explodiram. Will Smith, na época, a rotulou publicamente como uma pessoa difícil. Essa única palavra foi devastadora. Janet afirma que essa reputação injusta criou um veto silencioso em Hollywood, custando-lhe décadas de trabalho, renda e paz de espírito. Embora eles tenham se reconciliado emocionantemente em 2020, as cicatrizes de uma carreira sabotada e de anos sendo marginalizada jamais desaparecerão completamente. É difícil acreditar, mas o jovem sorridente que via na tela estava, na vida real, à beira da ruína total. Antes mesmo de ler sua primeira fala, Will Smith carregava um fardo pesado, uma dívida colossal de 2,8 milhões de dólares com a Receita Federal, IRS, por impostos não pagos de sua carreira musical. Ele não aceitou o papel por paixão à arte, mas por puro desespero financeiro. Durante 3 longas temporadas, cerca de 70% de tudo o que ele ganhava era confiscado diretamente pelo governo. E aqui está o detalhe mais surpreendente. Will nunca teve uma única aula de atuação. Ele aprendeu a atuar na raça, ali mesmo no set, sob pressão intensa, absorvendo a sabedoria de veteranos como o saudoso James Avery, tio Phil. Ele mesmo admitiu mais tarde que sua escola foi simplesmente aparecer para trabalhar todos os dias e se deixar guiar, pois, sem a série, a falência era certa. Nos primeiros dias, a série travou uma guerra cultural silenciosa. Os executivos da NBC, preocupados em agradar o público branco, ordenaram que os roteiristas suavizassem o programa. Eles queriam eliminar as gírias, o humor específico e as referências culturais afro-americanas, temendo que isso afastasse a audiência massiva. Foi uma tentativa de branquear a essência do show. Mas o elenco não aceitou calado. Janet Hubert e James Avery foram os guardiões da autenticidade, lutando bravamente para manter a identidade negra da família Banks. Felizmente, à medida que a audiência explodia e Will se tornava um ícone, eles reconquistaram a liberdade para tocar em feridas reais, como o perfilamento racial e as diferenças de classe, tornando a série o marco cultural que é hoje. Você se lembra da morte de Trevor, o noivo da Hillary? Aquele pedido de casamento durante um salto de bungee jump que terminou em tragédia? Foi escrito para ser um momento de humor negro chocante. Mas para Karen Parsons, que interpretava a Hillary, não houve graça nenhuma. Ela revelou, anos depois, que recebeu o roteiro minutos antes de gravar e não fazia ideia de que seu par romântico na trama seria eliminado daquela forma. A confusão emocional foi real. Karen admitiu que chorou de verdade após a cena, descrevendo o momento como traumático e confuso, uma mistura bizarra de comédia e luto que a pegou totalmente desprevenida. A série quase morreu muito antes do final. A NBC cancelou o programa silenciosamente 2 vezes, uma vez após a 4ª temporada, acreditando que a história tinha acabado. Foi a pressão dos fãs e do próprio Will que salvou o show. Ironicamente, o golpe final em 1996 veio do próprio Will Smith. Com os olhos voltados para o cinema, ele decidiu parar,
deixando o resto do elenco desorientado e sem as mesmas oportunidades de ouro. E falando em oportunidades, esqueça a ideia de que todos ficaram milionários. Enquanto Will colhia os frutos como produtor e estrela de cinema, a maioria do elenco recebia salários padrão, sem direito a grandes participações nos lucros futuros, royalties. Atores queridos como Alfonso Ribeiro e Tatiana Ali confirmaram que os pagamentos residuais que recebem hoje são, na melhor das hipóteses, modestos. Por fim, o lado mais sombrio da fama atingiu a pequena Tatiana Ali, Ashley. A fama chegou para ela aos 11 anos, mas trouxe consigo uma sombra assustadora. Ela começou a receber cartas obsessivas, presentes não solicitados e até mechas de cabelo enviadas por estranhos. O medo era tanto que seus pais tiveram que reforçar a segurança em casa e na escola. Essa experiência traumática ensinou a ela, desde muito cedo, a proteger sua vida privada a todo custo, uma lição que ela carrega até hoje. E para encerrar com uma nota bizarra sobre o impacto cultural da série, até mesmo a inocente música de abertura já causou problemas, chegando ao ponto de provocar o fechamento de uma escola devido a um mal-entendido com a letra. Isso prova que Um Maluco no Pedaço nunca foi apenas uma comédia. Foi um fenômeno que, para o bem ou para o mal, mexeu com a vida de todos os envolvidos. Lembra que mencionamos o tema de abertura? Pois bem, a realidade superou a ficção de forma assustadora. Em 2013, a inocente música tema provocou um incidente policial real na Pensilvânia. Uma recepcionista de escola, ao ouvir a mensagem de voz de um aluno cantando o rap da abertura, cometeu um erro terrível de interpretação. Onde a letra dizia "shooting some b-ball", jogando basquete, ela ouviu "shooting some people", atirando em algumas pessoas. O resultado foi um caos imediato. A escola entrou em confinamento total, lockdown. A polícia cercou o perímetro e o medo tomou conta de vários campos. Tudo isso até descobrirem que a ameaça não passava de um adolescente fã da série cantando na secretária eletrônica. Enquanto a música causava confusão no mundo real, dentro da mansão Banks, a inspiração vinha da realeza da música. Jeffrey, o mordomo cujo sarcasmo cortante amamos, não foi inventado do nada. Ele foi livremente inspirado no mordomo real do lendário produtor Quincy Jones. Joseph Marcel, o ator, recebeu a missão de capturar aquela aura de silêncio afiado, criando um contraste genial. Um funcionário capaz de derrotar verbalmente seus patrões milionários apenas com humor seco e intelecto superior. Mas nem todos na casa estavam seguros. Poucos sabem que Hilary Banks quase foi cortada da série logo após a primeira temporada. Originalmente escrita para ser apenas uma patricinha superficial de uma nota só, os produtores não viam futuro nela. Foi o talento inesperado de Karen Parsons que salvou a personagem. Ela trouxe um encanto tão único que os roteiristas foram obrigados a expandir seu mundo, dando-lhe romances trágicos e uma carreira na TV. Curiosamente, Karen confessou que nunca assistia à série enquanto ela estava no ar. Ela só percebeu a carga emocional e o peso do que haviam criado durante a reunião do elenco em 2020. Os bastidores eram um mundo à parte, com seus próprios rituais e segredos. Para aliviar a pressão intensa das gravações, o elenco criou uma tradição sagrada. Toda sexta-feira, antes de enfrentar o público ao vivo, o camarim de Will Smith virava uma discoteca. Eram festas de dança semanais onde até o sério tio Phil, James Avery, se soltava. Essa união era vital, pois a tensão precisava sair de alguma forma. E havia uma forma bem peculiar de desabafo, o Burn Book, livro queimado. Escondido em uma gaveta da cozinha do set, que, aliás, funcionava de verdade, havia um caderno secreto. Ali, qualquer membro do elenco ou da equipe podia escrever anonimamente. Eram piadas, poemas, reclamações duras ou desabafos sinceros.
Karen Parsons guardou esse caderno histórico até hoje, um registro físico das emoções cruas daquela família postiça. Voltando a Will Smith, sua inexperiência era visível para quem prestasse atenção. Na primeira temporada, ele estava tão desesperado para acertar que memorizava o roteiro inteiro, inclusive as falas dos outros. Se você assistir com atenção aos primeiros episódios, verá os lábios de Will se mexendo silenciosamente, dublando as falas dos colegas de cena. Foi James Avery quem, com a paciência de um pai, pediu que ele parasse, pois aquilo estava arruinando as tomadas. Smith diria mais tarde que era sua única forma de sentir controle no caos. Além da falta de técnica, havia a falta de orçamento. Aquele estilo icônico e colorido do início, muitas vezes eram as próprias roupas de Will. Sem dinheiro para figurinos elaborados, ele trazia seus bonés e jaquetas de casa. Mas sua influência era tão grande que até Michael Jordan se envolveu. O astro do basquete enviava seus tênis Air Jordans exclusivos para o elenco 6 semanas antes de chegarem às lojas, garantindo que Will fosse o ícone de moda mais atualizado da TV americana. Por fim, o destino dos personagens muitas vezes pendia por um fio. DJ Jazzy Jeff, Jazz, deveria aparecer apenas 1 ou 2 vezes, mas sua química com Will foi tão explosiva e a cena dele sendo arremessado da casa, sempre usando a mesma camisa para aproveitar a única filmagem feita, tornou-se tão lendária que ele virou parte da alma do show. Já a namorada de Will, Lisa, teve um destino diferente. Na 5ª temporada, tudo estava preparado para um casamento real. O episódio da boda chegou a ser gravado, mas num momento de pânico criativo, os produtores decidiram que casar o Fresh Prince limitaria suas histórias. O final foi reescrito às pressas, surpreendendo a todos com o cancelamento do casamento no altar. E talvez o segredo mais tocante envolva as risadas que ouvíamos. Embora a plateia fosse real, nos momentos de drama profundo, como o choro de Will sobre o pai, os produtores editavam as reações. Eles suavizavam o som ou inseriam risadas gravadas para garantir que o peso emocional da cena não fosse quebrado por um silêncio constrangedor ou uma risada fora de hora. Tudo era milimetricamente calculado para tocar nossos corações. Lembra que falamos sobre a cozinha do set? Ela guardava um segredo encantador que diferenciava esta série de qualquer outra sitcom. Ao contrário dos cenários de papelão comuns na TV, os eletrodomésticos da mansão Banks eram reais e funcionavam perfeitamente. Entre uma cena e outra, o elenco usava o fogão de verdade. Tatiana Ali conta com carinho que Joseph Marcel, Jeffrey, costumava preparar chá na chaleira do cenário durante os intervalos. Aquele vapor que você via não era efeito especial. Era o cheiro de um lar autêntico sendo construído nos bastidores. Mas nem tudo era perfeito na narrativa. Houve pontas soltas dolorosas, como a história do filho de Joffrey. Na 3ª temporada, fomos apresentados a Frederick, o filho distante do mordomo, numa tentativa de dar profundidade emocional ao personagem. Mas, cruelmente, essa linha narrativa foi abandonada após um único episódio. O garoto nunca mais foi mencionado, deixando um vazio que frustrou os fãs e decepcionou profundamente o ator Joseph Marcel, que sonhava em mostrar o coração humano por trás do uniforme de mordomo. Will Smith, com sua inexperiência genial, criou uma marca registrada, a quebra da 4ª parede. Muito antes de virar moda em séries modernas, Will olhava diretamente para a câmera. Aquelas olhadas sutis ou reações exageradas eram como uma piscadela secreta para nós, o público. Os produtores incentivaram isso, pois transformava cada espectador em um cúmplice da piada. É por isso que, décadas depois, a série ainda parece fresca e moderna. No entanto, nos bastidores, algumas feridas nunca cicatrizaram. Enquanto o mundo celebrou a reconciliação entre Will e Janet Hubert, existe uma guerra fria que poucos notaram. A tensão entre Janet e Alfonso Ribeiro, Carlton.
Janet revelou que Alfonso zombava dela pelas costas, algo que ele nega, admitindo apenas uma relação distante. O fato triste é que, mesmo no especial de reunião de 2020, eles não dividiram a mesma cena. Há mágoas que nem o tempo nem as câmeras conseguem apagar. A prova de que a arte imita a dor veio anos depois, com a famosa cena em que Will chora pelo pai que o abandonou. Na era do TikTok e YouTube, esse monólogo viralizou, sendo redescoberto por uma nova geração como a prova definitiva do talento dramático de Smith. Hoje, essa cena é estudada em escolas de atuação e inspirou o tom sombrio do reboot Bel-Air. Mas para criar essa magia, a sala de roteiristas era um verdadeiro campo de batalha. Descrita como um ambiente macho, competitivo e caótico, as piadas eram lançadas como dardos. Havia uma tensão no ar e apelidos inapropriados voavam, refletindo que, mesmo em uma série progressista, as mulheres e pessoas de cor na equipe técnica ainda enfrentavam barreiras difíceis e um ambiente de trabalho tóxico. Houve momentos em que a estrutura da série tremeu. Na segunda temporada, James Avery, tio Phil, perdeu a voz devido a uma infecção. O elenco brincava que a voz de Deus havia silenciado. Roteiros tiveram que ser reescritos às pressas, provando que, sem a presença imponente de Avery, a série ficava à deriva. Por outro lado, vimos o crescimento real diante de nossos olhos. O quarto de Ashley mudava sutilmente conforme Tatiana ali crescia, trocando ursinhos de pelúcia por pôsteres de bandas, sem que ninguém precisasse dizer uma palavra. E a naturalidade era tanta que, quando Tatiana tropeçou de verdade na cozinha em um episódio da quarta temporada e continuou atuando, os editores mantiveram a cena. Aquele tropeço não foi erro, foi vida real. Ao olharmos para trás, The Fresh Prince foi muito mais do que risadas. Foi uma revolução cultural que levou o hip-hop, suas gírias e sua moda para a sala de estar da América Branca, abrindo portas para lendas como Queen Latifah e Ice Cube. É uma loucura pensar que, por trás daquela alegria contagiante, a série carregava tanto peso. Will Smith, à beira da falência, a carreira de Janet Hubert destruída, cancelamentos secretos e uma luta constante contra o racismo velado da emissora. Não era apenas uma sitcom, era um campo de batalha diário. E você? O que mais te chocou nessa jornada? Foi a tragédia silenciosa de Janet? O desespero financeiro de Will ou a injustiça nos salários do elenco? Conte para nós nos comentários. E se um maluco no pedaço fez parte da sua infância, deixe seu like, compartilhe essa história com seus amigos e inscreva-se. Porque às vezes, a verdade por trás das câmeras é ainda mais fascinante que a ficção.